Para completar, economia grande no Corinthians com a vaquinha virtual. Bora te atualizar com os números e também com a economia em relação a juros da dívida. Preciso falar também sobre o Corinthians e o processo de impeachment de Augusto, porque não foi mais votado. Isso sem contar das últimas do mercado, bastidores, finanças, Pedro Raul fazendo sucesso no Ceará e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o efeito Pedro Raul no Ceará. Centroavante que era a quarta opção, ridicularizado, ironizado e criticado por torcedores do Corinthians. No começo do ano, surgiu o interesse do Ceará em contratar o Pedro Raul. O atacante não queria se mudar para lá. O Ceará fez uma série de outras investidas, não conseguiu avançar em ninguém e insistiu na contratação do Pedro Raul. E aí sim, somente na segunda rodada de negociações, o acordo foi fechado. E ninguém poderia estar mais feliz. É que o Pedro Raul fez nesse sábado o gol do título do cearense contra o Fortaleza. O Fortaleza vencia por 1-0, igualando o placar do jogo de ida quando o Vovô havia vencido por 1-0. Mas, no segundo tempo, o Pedro Raul fez o gol do 1-1 e do título do cearense, do Campeonato Cearense. O Ceará é o atual bicampeão e passa a ter mais taças do que seu concorrente. Importante contar que o Pedro Raul já havia marcado gol nas duas partidas semifinais do Campeonato Cearense, já havia feito gol também na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, até aqui 5 gols em 6 partidas, ele tem também uma assistência, números bastante positivos e que nada se comparam ao que ele viveu no Corinthians. Só para completar uma informação importante, já tem muita gente especulando que o Ceará abriu negociações com o Corinthians para a compra do atleta. Em definitivo, o presidente do Ceará me garantiu que não é verdade tal informação. Ah, só mais uma, o Ceará não perde para o Fortaleza há 8 partidas. São 3 vitórias e 5 empates. Se a gente aumentar um pouquinho esse retrospecto, nos últimos 12 jogos são 6 vitórias do Ceará, 5 empates e só uma vitória do Lion. Para te explicar por que a reunião para votar o impeachment do Augusto Melo desapareceu dos noticiários. Você vai lembrar que no fim do mês de janeiro, em 20 de janeiro, chegou a existir uma reunião que foi longa, demorada e acabou suspensa bem na hora em que se votaria pelo impeachment do presidente ou não. A justificativa na oportunidade é de que já era muito tarde e não havia segurança para os participantes. Lá se vão 2 meses e nada dessa reunião ser remarcada para que pudesse ser concluída, para que os conselheiros votassem pelo sim do impeachment ou não em relação ao presidente corintiano. Confesso que achei bem estranho esse sumiço dos noticiários e mais do que isso a marcação de uma reunião. Faltava apenas a votação. Fui buscar informações com gente da situação e da oposição e há uma série de justificativas para essa decisão ou para esse desaparecimento do encontro. Primeiro deles, ainda não se conseguiu criar um lugar absolutamente seguro para os conselheiros que forem votar. Já no encontro do Parque São Jorge de 20 de janeiro, existiram uma série de ameaças de pessoas que estavam à volta da reunião e que prometiam ou ameaçavam os membros do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho, Romeu Thoma Júnior, fez uma série de tentativas na busca por um lugar isento, um lugar mais seguro, e não obteve êxito nessa história. Membros da oposição também imaginam que adiar essa votação pode tornar a situação do Augusto ainda mais complicada. Isso porque novos escândalos têm surgido, como por exemplo o da semana passada, que envolveu a venda de ingressos. Há uma série de relatos de cambismo com participação da diretoria. O presidente Augusto Melo já descartou tal situação. Para completar, porém, ao outro lado, se o Timão for campeão na quinta-feira do Campeonato Paulista, e hoje o Corinthians, depois de vencer o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, é o favorito, dá para dizer que o Augusto ganha um pouco mais de fôlego e também moral com torcedores. Então, esse adiamento da votação do impeachment pode acabar por ser um grande tiro no pé da oposição. Os opositores ainda lembram que a investigação policial sobre o caso Vai de Bet está perto do fim e, se condenado pela justiça e pela polícia, o Augusto poderia ter um impeachment facilitado. Mas a verdade é que não temos nenhuma novidade em relação à data do julgamento do impeachment. Situação extremamente esquisita no Parque São Jorge. Ou você acha normal? O que você pensa sobre essa história? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Sobre o Corinthians, qual o tamanho real da economia que o Timão conseguiu com a vaquinha virtual relacionada ao estádio? Você sabe que um grupo gigante de torcedores do Corinthians se movimentou para criar uma vaquinha virtual. E a ideia era arrecadar 700 milhões de reais
que quitariam todas as pendências do Timão em relação ao financiamento do estádio. Isso já está completamente descartado, não vai ser possível, até porque a campanha vai para as últimas semanas e até aqui foram arrecadados 38 milhões e 700 mil reais. Mas, se a gente contabilizar também a economia com juros, que deixaram de ser praticados por conta da antecipação desses pagamentos, dá para dizer que o Corinthians conseguiu diminuir sua dívida de 700 milhões em algo na casa dos 44 milhões de reais. Número pequeno, perto dos 700 milhões, mas bastante expressivo se a gente levar em consideração que trata-se de uma campanha apenas de torcedores corintianos. Um grupo gigante de corintianos se mobilizou e os caras arrecadaram 44 milhões de reais. Ou melhor, arrecadaram 38 milhões e 700 mil com o efeito de 44 milhões. Só a título de comparação é legal lembrar que nenhuma outra doação nacional havia arrecadado tanto. Nem o Criança Esperança, a edição com maior arrecadação desse movimento que é feito pela Globo tradicionalmente, aconteceu em 2019 e foi inferior aos 38 milhões e 700 mil arrecadados por corintianos nesse momento. Só para completar em relação ao Timão, registrar a nota da Gaviões da Fiel em resposta ao Ronaldo Fenômeno. Nessa sexta-feira, o ex-jogador de futebol, também do Corinthians, afirmou que adoraria comprar o Corinthians se o Timão virasse uma SAF. A Gaviões publicou uma nota com os seguintes dizeres, abre aspas, Ronaldo, o Corinthians não está à venda. Mais uma vez, em reta final de campeonato, surgem notícias tentando tumultuar o ambiente. Aqui, quem manda é a fiel torcida, fecha aspas. Não acho que o Ronaldo teve intenção nenhuma de prejudicar o Corinthians com esse tipo de declaração, mas fica registrada a posição da Gaviões. Beleza? Para falar sobre o Corinthians, Ronaldo Fenômeno concedeu na noite dessa sexta-feira uma entrevista ao Charla Podcast em que ele afirmou vontade de comprar o Corinthians caso o Timão algum dia se transforme em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A frase do Ronaldo foi a seguinte, abre aspas, o dia que o Corinthians decidir virar SAF, eu sou comprador. Arrumo dinheiro no mercado e vou adorar fazer e envolver o torcedor. É resolver a dívida do estádio e olhar para frente com um orçamento grande. O Corinthians fatura dinheiro e, organizado, vai faturar ainda mais, fecha aspas. Bora para algumas observações. Primeiro, contar que o Ronaldo, apesar da carreira gigante, não tem capacidade para sozinho comprar o Corinthians. O último levantamento feito sobre o patrimônio do Ronaldo estimava que ele era dono de mais ou menos 1 bilhão de reais. Certamente uma eventual venda da SAF corintiana custaria muito mais do que isso. Segundo ponto importante, Ronaldo quer comprar a SAF do Corinthians porque sabe que trata-se de um dos maiores projetos do futebol brasileiro. Já contei para vocês que o Pedro Mesquita, o então diretor da XP, que fez uma série de negócios, por exemplo, como da compra do Ronaldo no Cruzeiro e do John Textor no Botafogo, sempre que buscava investidores no exterior, ouvia que o maior alvo era o Corinthians, que quando ele tivesse alguma coisa do Corinthians, que era para buscar esses investidores que eles teriam a maior vontade de adquirir o Timão. Outra coisa importante, Corinthians não está à venda e ao que parece dificilmente estará tão cedo. Augusto Melo, assim como seus antecessores, bate na tecla de que não há a menor chance de aprovar internamente a chance de venda do clube. Só para arrematar, vale a lembrança também de que o Ronaldo, que já passou pelo Corinthians e fez uma história bonita como atleta, já é dono de um clube. Ele possui desde 2018 o Valladolid da Espanha. Comprou e esteve à frente do Cruzeiro, também como SAF de 2021 a 2024. Nessa mesma entrevista, o Ronaldo se declarou rubro-negro de infância e corintiano por conta dessa relação estabelecida com o clube. Só para arrematar de vez, nessa mesma entrevista ao Charla Podcast, Ronaldo chegou a declarar que quando chegou ao Cruzeiro se deparou com algumas coisas bem estranhas, como por exemplo o repasse de graça de 20 mil ingressos por partida para a Máfia Azul, torcida organizada da Raposa. Além disso, 50 camisas para conselheiros. Essas duas práticas foram cortadas logo de cara e lhe causaram algumas dificuldades no dia a dia do futebol. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas, que você fica sabendo de tudo aqui e muito mais no vídeo do canal Fanatic Corinthians, ou Corinthians Fanatics.
E inscreva-se neste canal e ative também o sininho de notificação para não perder nada e receber todos os conteúdos do Corinthians. A gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!